Olá meninas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, de volta, mais uma vez, para fazer o resumo desse livro aqui, tá? E hoje a gente vai entrar no capítulo 3, tá bom? Então o capítulo 3, a Lara, ela vai falar aqui sobre a melhor contracepção. Então ela vai falar sobre os métodos contraceptivos e ela vai te dar muitas opções inclusive que eu nem conhecia, que eu descobri lendo o livro dela. E, obviamente, ela reforça muito nesse capítulo, ela tenta te convencer a utilizar métodos contraceptivos não hormonais, né? Então, ela fala assim, que esse livro, além de ser um guia para ciclos menstruais mais saudáveis, também é um guia para aumentar a fertilidade, porque quanto mais saudável tiver o seu ciclo, mais fértil você vai se tornar. Só que se você não tá pensando em ter um bebê agora, então esse capítulo vai ser muito importante para você. E ela fala assim, se você se sente intimidada com a perspectiva de um método contraceptivo natural, você não está sozinha. Realmente esses métodos naturais, eles requerem algum compromisso seu e do seu parceiro, né? E ela fala assim que infelizmente não existe um método contraceptivo dos sonhos, né? Que seja super simples e tudo mais. Então não existe nenhum medicamento fitoterápico, suplemento nutricional ou hormônio natural que vai fazer, que você pode tomar para evitar a gravidez. Na verdade, suplementos eles só aumentam a fertilidade, não reduz ou tira a sua fertilidade, né? E os métodos contraceptivos hormonais, eles vão prejudicar o nosso corpo porque é assim que eles funcionam, né? Então, para evitar a gravidez, o método contraceptivo, ele tem que ir contra o que o nosso corpo está tentando fazer, que é o quê? Engravidar. Então, ele vai contra um ritmo natural do nosso corpo, né? Então, nesse capítulo, ela vai dividir os contraceptivos em 3 tipos, né? O tipo 1 são os mais naturais, que vai exigir, sim, uma responsabilidade sua e do seu parceiro. Os tipo 2 são um pouco mais tóxicos e um pouco mais prejudiciais, mas eles são mais fáceis de usar do que o tipo 1 e não exige nenhuma responsabilidade do seu parceiro. E os tipo 3 são os contraceptivos hormonais, com os quais ela argumentou contra no capítulo anterior, tá? Então, as vantagens do tipo 1 e tipo 2 são que eles não vão suprimir a ovulação, né? E com isso vai permitir, né? Esses métodos, eles vão permitir que você produza a progesterona, que é o hormônio mais importante para a reparação do seu ciclo menstrual. Bom, então os métodos contraceptivos do tipo 1, eles não são hormonais, não são tóxicos e não apresentam risco nenhum à sua saúde. Eles não vão suprimir a sua ovulação, então, portanto, você vai poder, né, vai conseguir produzir aí a sua progesterona. Bom, então o primeiro método que ela fala é o método da percepção da fertilidade. E aí ela coloca entre parênteses FAM, é conhecido como FAM, F-A-M, né? Então é o método da percepção da fertilidade. Então, ela fala assim que uma coisa que talvez a gente não tenha aprendido, ou talvez nem pare para pensar isso, é que o homem, ele é fértil todos os dias, né? Mas a gente que é mulher, a gente é fértil apenas 6 dias por ciclo menstrual, né? Então, para evitar a gravidez, o que a gente pode fazer? A gente pode determinar quais são os dias férteis, então a gente se abster de relação com penetração vaginal ou usar um método de barreira, né? Isso é chamado de método de percepção da fertilidade e ela fala assim que pode ser surpreendentemente fácil de se fazer, né? E os métodos modernos de percepção da fertilidade, como o método sintotermal, eles são científicos porque eles usam a observação de até 3 sinais concretos da fertilidade, que é o aumento da temperatura basal, o fluido cervical e o colo do útero também. Eles são diferentes do método rítmico, que é a famosa tabelinha, né? Que é um modelo bem antigo da FAM, mas que se baseia apenas em datas no calendário. Bom, resumidamente, ela fala assim que os nossos dias férteis são 5 dias antes da ovulação, porque é quanto tempo os espermatozoides sobrevivem ali no nosso corpo. E após a ovulação, a gente tem uma pequena janela ali de 24 horas para ovular mais uma vez e talvez conceber gêmeos, né? Então, vamos lá, resumindo, que eu pulei uma partezinha aqui. Então, os dias férteis da gente. A gente tem 5 dias férteis antes da ovulação, certo? E a gente tem 1 dia após a ovulação, então 5 dias antes e 1 dia após a ovulação. E ela fala que após a ovulação, a gente ainda tem 24 horas para liberar mais um óvulo, que aí pode acontecer de nascer gêmeos, tá? Então, os nossos óvulos, eles sobrevivem por mais 24 horas, então você não pode ovular novamente pelo resto do ciclo. Então, você vai entrar aí no período
seguro pelo restante do ciclo, né? Então, quando usado corretamente, o FAN, ele pode ser tão eficaz quanto a pílula, tá? Então, quais seriam os sinais físicos da ovulação? Então, como saber que a gente está ovulando para a gente ter mais ou menos aí essa referência, né? Então, lembrem-se que o período fértil, né, os dias férteis, 5 dias antes da ovulação e 1 dia após a ovulação. Bom, então, sinais físicos da ovulação, temperatura. Então, a temperatura corporal ao acordar, também chamada de temperatura corporal basal, ela é um sinal super importante para a FAN. Essa temperatura ela vai ser medida debaixo da língua logo de manhã, depois de acordar, mas antes de sair da cama. E é necessário a gente ter um termômetro de boa qualidade, de preferência um que meça a temperatura, um termômetro de temperatura corporal basal e que mede a temperatura com pelo menos uma casa decimal. Então, por exemplo, sei lá, 36,5, tá? Então, não pode ser só 36, tem que ter uma casa decimal aí. Bom, então, como que a temperatura pode informar sobre a ovulação, né? Então, ela pode detectar a progesterona, né? Que, como você deve se lembrar, é o hormônio ovariano que a gente produz após a ovulação. Então, a progesterona tem muitos efeitos no corpo e um desses efeitos é aumentar a temperatura corporal. Após a ovulação, a progesterona aumenta a temperatura em cerca de 0,3 graus Celsius e mantém esse nível até a menstruação. Alguns dias consecutivos de um pequeno, mas significativo aumento da temperatura são suficientes para saber que você ovulou e não pode engravidar até o final do ciclo. Ou seja, se a progesterona a gente só libera após a ovulação e essa progesterona ela aumenta a nossa temperatura, então se você detectar que a temperatura basal corporal ela tá levemente aumentada, então quer dizer que tá tudo bem, que você já ovulou, que tá tudo certo, tá? Sua temperatura, então, ela vai subir após a ovulação, o que torna fácil identificar os seus dias inférteis e seguros após a ovulação. É um pouco mais difícil identificar os seus dias seguros antes da ovulação, né? Mas é possível. Com o treinamento certo, você pode prever seus dias seguros antes da ovulação, interpretando o seu fluido cervical. Como alternativa, você pode prever os seus dias seguros, tanto pré quanto pós-ovulação, com o algoritmo de um computador de um dispositivo com certificação médica, que é o DAISY Fertility Monitor. Ela fala que com o DAISY você não precisa ser treinada na FAN, né, identificar esses sinais todos assim. Você precisa simplesmente tirar a sua temperatura basal com o termômetro e o algoritmo vai fazer o resto. Então, você só precisa desse termômetro e todo dia você vê ali a sua temperatura, tá? Ele calcula os seus dias seguros, que são os inférteis, e os não seguros, que são os férteis, baseado numa base de dados de 5 milhões de ciclos menstruais. Ele também aprende as nuances do seu ciclo quanto mais tempo você usar. Então, quanto mais você usa esse aplicativo, não é bem aplicativo, né? Enfim, esse monitoramento aí, mais ele vai ficar, digamos assim, ajustado com o seu ciclo, né? Então ela fala que ela gosta muito do DAISY porque ele passa por um teste de qualidade todo ano e ele declara uma taxa de falha de apenas 0,7%. E ela fala que existe alguns outros, como o Kindara, que também pode ajudá-la com seus cálculos da FAN, mas você ainda precisa ser treinada na FAN. Então ela fala que o melhor, o mais simples, o mais fácil de usar realmente é o DAISY, tá? Então, para prevenir a gravidez, você precisa ser treinada em FAN ou você precisa usar o dispositivo DAISY lá, né? Você não pode apenas contar com a janela fértil de um aplicativo padrão de ciclo menstrual, porque aí sim você pode engravidar. Bom, lembra que ela falou do fluido cervical? Ela falou assim, que então se você observou o aumento da temperatura basal, né, por dias consecutivos, então você tá numa janela que beleza, você tá segura ali, então você não vai engravidar porque você já ovulou, né? Só que é difícil da gente saber antes qual que é a janela que a gente pode ter relação ali sem nenhum método de barreira, né? Antes da nossa ovulação. Então, para saber isso, a gente precisa observar o nosso fluido cervical ou muco fértil, né? Então, no método sintotermal da FAN, você vai monitorar esse fluido cervical, porque é um sinal da ovulação que ocorre antes. Então, esse fluido, ele vai ocorrer antes da ovulação. Então, a temperatura basal corporal aumenta depois da ovulação. E esse fluido, ele ocorre antes da ovulação.
Então, o fluido cervical, também chamado de muco cervical ou muco fértil, é um tipo de corrimento vaginal, mas que ele parece muito com uma clara de ovo crua, tá? Ele é claro, elástico e bem escorregadio, e você vai ver ele no papel higiênico depois de se limpar ou vai sentir na abertura vaginal mesmo. Então, geralmente, você vai ver alguma forma de muco fértil durante os dias que antecedem a ovulação. A função do fluido cervical é transformar esse esperma rapidamente através do útero até o óvulo. Se você está tentando engravidar, o muco fértil é sinal vermelho de que você pode estar fértil, tá? Então lembra que a gente é fértil 5 dias antes de ovular, que é o tempo que o espermatozoide sobrevive no nosso corpo. Então, assim, viu que tá com esse muco, foi lá fazer xixi, passou o papel, viu que tá com esse muco, é um sinal de alerta, né? Então, aí você vai precisar, se você quiser ter relação com penetração, você vai precisar utilizar aí um método de barreira, né? Mas ela fala pra gente tomar cuidado ao interpretar esse fluido cervical, porque na verdade a gente pode ver esse muco fértil mais de uma vez no ciclo, né? E isso pode acontecer porque ele também ocorre quando a gente tá com alto nível de estrogênio em comparação com a progesterona. Então ela fala assim, toma cuidado ao interpretar esse muco fértil aí, tá? Bom, a posição do colo do útero é outra informação bem importante para saber, né? Sobre os nossos dias férteis, né? Então, a maciez e a posição do colo do útero são os sinais físicos decisivos da ovulação. Então, o colo do útero é a parte inferior do útero, onde fica a abertura e por onde sai o sangue menstrual. Normalmente, o colo do útero ele é baixo, cerca de um dedo dentro da vagina e tem uma textura dura, né? Mas nos dias anteriores à ovulação, o colo do útero ele vai estar mais alto e mais macio. Então, isso também é outro sinal, né? Bom, teste da ovulação em tira. Outro sinal da ovulação é o pico do hormônio luteinizante, conhecido como pico de LH, que você pode detectar no teste de urina que você pode comprar na farmácia mesmo. Então, você pode começar a fazer o teste por pelo menos 8 dias, no dia, na verdade, assim, ela fala assim, ó, comece a fazer o teste pelo menos no dia 8 do seu ciclo. Quando der LH positivo, geralmente significa que você ovulará nas próximas 36 a 40 horas, tá? Então, medir o pico de LH, ele pode ser útil quando você está tentando engravidar, mas geralmente ele não é usado como essa parte de perceber quais os dias que você está fértil para prevenir a gravidez, entendeu? Então, isso daí é mais usado quando você está tentando mesmo engravidar. Outros sinais da ovulação incluem uma leve dor, um sangramento leve ou escape, um inchaço abdominal, retenção de líquido e uma leve sensibilidade ali mamária. Você pode ou não sentir esses sinais, mas não pode confiar neles pro fã, tá? Bom, acompanhando o seu relatório mensal. Então, você pode confirmar se ovula e quando ovula, né? Então, quando você vai fazendo esse fã, quando você vai observando esses sinais, né? Você vai saber quando você ovula e se você realmente está ovulando. E saber se você está ovulando e quando você ovula é muito importante para compreender o teu ciclo menstrual e a tua saúde, né? Se você não ovular, se você observar que você não está ovulando, isso vai ser um alerta para o fato de que algo está errado, né? Então, não ovular pode significar que você está sob estresse ou que você está comendo de uma forma inadequada. Também pode significar que você tem um problema médico, como, por exemplo, sei lá, uma síndrome do ovário policístico ou uma doença da tireoide que você precisa procurar a ajuda de um médico, né? Então, ela fala que é importante a gente observar esses sinais da ovulação, não apenas para prevenir gravidez, mas pra gente conhecer o nosso ciclo e pra gente realmente saber, a gente tá ovulando mesmo ou a gente só tá tendo o ciclo anovulatório, né? Que são aqueles ciclos que a gente menstrua, mas não ovula, né? Bom, então a FAM, ela é uma ótima forma de prevenir a gravidez e ela fala assim, eu diria que é a melhor, é eficaz e adequado para todas as idades, mesmo se você não tem um ciclo regular. A única desvantagem é que você vai ter que se abster de relações sexuais com penetração ou então usar um método de barreira nos seus dias férteis. Se isso não é algo que você deseja fazer, aí ela fala assim, então considere o DIU de cobre que vai ser discutido a seguir. Então, ela fala assim, ó, apenas um lembrete, com exceção do Daisy Fertility Monitor, todos os métodos FAM requerem algum treinamento, ou seja, o melhor é você usar o Daisy Fertility Monitor, porque você só vai medir a temperatura basal, vai jogar os seus dados lá e ele vai te mostrar os dias seguros e os dias não seguros, beleza? Bom, aí ela fala dos preservativos masculinos, que são a forma mais popular de contracepção, é fácil de entender o motivo, né? São baratos, enfim. Eles são um método de barreira e são o melhor método de barreira porque reduz o risco de infecção
de DST, né? E pode ser usado sem espermicida tóxico, né? E ela fala até para evitar preservativos que sejam embalados com espermicida, porque ela fala que o espermicida não vai fazer diferença nenhuma, não vai deixar a camisinha mais segura e muito pelo contrário, ela pode ser tóxica para sua saúde, né? Porque ela, digamos assim, que ela cria um ambiente mais suscetível para infecções, principalmente infecção urinária, tá bom? Então, e aí ela fala assim, ó, os preservativos não precisam significar perda de prazer, existem vários preservativos com alta tecnologias, que são mais finos e tudo mais, então ela fala assim, usar preservativo não precisa ser sinônimo de ser uma coisa chata também, tá? Tem os preservativos femininos, né? Ela fala assim que a vantagem dele é que você tá sob o controle, você pode inseri-lo horas antes do sexo, o que significa que não vai ter nenhuma distração ali durante as preliminares, né? E ele oferece melhor proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis do que o preservativo masculino. Tem o diafragma sem espermicida, né? O diafragma, ele é uma cúpula de látex macio ou de silicone que veda o canal vaginal e evita que os espermatozoides entrem no útero. Você pode inseri-lo antes também, até 2 horas antes do sexo, mas deve deixá-lo por 6 horas depois. Ao contrário do preservativo feminino, o seu parceiro ele não vai sentir o diafragma. O antigo modelo de látex de diafragma tinha que ser ajustado por uma médica com um gel espermicida, mas ela fala que o novo diafragma, o Kaia, de silicone, ele é usado com um gel não tóxico, tamanho único, então ele não precisa ser colocado pela sua médica, você coloca sozinho, tá? Você pode comprar ele online ou numa clínica de planejamento familiar ou até numa farmácia local. Aí ela fala do capuz cervical sem espermicida. Nunca tinha ouvido falar. Que ele é semelhante ao diafragma, só que menor. Ele tem o formato de um boné de marinheiro e se ajusta ao colo do útero. Você pode deixar um capuz cervical no lugar por até 2 dias e usá-lo com um gel não tóxico. Bom, o método de retirada ou coito interrompido, né? O seu parceiro ele vai retirar o pênis e ejacular fora da vagina, e ela fala que é um método muito popular e é utilizado há mais de 2.500 anos, né? Ele é controverso porque ele é considerado menos eficaz do que os outros métodos, né? E ela fala que o sucesso disso vai depender muito da habilidade e do comprometimento do seu parceiro, então é um risco, né? E ela fala assim que você não pode confiar no coito interrompido, porque se você fizer 2 vezes sexo repetido, né, consecutivamente, assim, uma seguida da outra. Ela fala porque o esperma, ele permanece no pênis após a ejaculação e pode infiltrar-se na vagina durante a segunda penetração. Então, se você quiser fazer sexo pela segunda vez, peça para o seu parceiro urinar para lavar o esperma e limpar o pênis, ou usar um método de barreira. Então fica a dica, cuidado aí com coito interrompido, que muita gente confia, né? Às vezes vai ter relação 2 vezes seguidas e às vezes engravida na segunda. Bom, aí ela entra nos métodos contraceptivos do tipo 2, que são métodos menos preferidos, porque trazem alguma toxicidade ali, o risco para a saúde, mas eles são melhores ainda do que os do tipo 3, tá? Porque eles não suprimem a ovulação. E eles permitem assim que você produza a progesterona. Então, eles não são ideais, mas ainda são uma escolha ali razoável. Bom, aí a gente tem o DIU de cobre, né? Ele é um dispositivo feito de plástico e cobre, parece um pouco um brinco e ele vai ser inserido no útero. A inserção é um procedimento super simples, que vai ser feito no consultório médico mesmo, pode ser um pouco desconfortável, mas é rápido. Não é um procedimento cirúrgico, não precisa de anestesia, nem sedação, nem nada, tá? Para remover o DIU, a médica ela vai encontrar o fio de remoção, vai puxar para fora do colo do útero. A remoção ela é simples e você pode solicitar para sua médica a qualquer momento. A melhor coisa do DIU de cobre é que ele não vai alterar os seus hormônios e ele não vai impedir a sua ovulação, tá? Mas não, né? Em vez disso, o DIU ele vai evitar a gravidez de 2 maneiras. Então, os íons de cobre vão prejudicar a mobilidade do esperma e a simples presença de algo ali no útero vai mudar o revestimento uterino, de modo que um óvulo fertilizado não vai conseguir se implantar ali e não vai conseguir se desenvolver, tá? Então, o DIU de cobre ele é bem eficaz, ele tem uma taxa de falha de 0,6%. Depois de inserido, ele pode permanecer por 10 anos ou mais. E quando a médica remover, você vai recuperar sua fertilidade total em apenas um ciclo menstrual. Existem, no entanto, algumas desvantagens do DIU de cobre, ela vai citar aqui algumas. Então, ela fala da dor, né? Provavelmente você vai sentir alguma dor durante a inserção e por alguns dias.
Você também pode notar que a sua menstruação ficou um pouco mais dolorida nos primeiros 12 meses após a inserção do DIU. E após esse período, ela tende a voltar ao normal. Pode acontecer também do DIU de cobre aumentar o volume do seu fluxo menstrual de 20 a 50%. Então, o seu fluxo menstrual ele pode se tornar um pouco intenso, né? Então, mas ela fala assim que pode diminuir esse fluxo aí no final do primeiro ano após a inserção. Outra questão é que um DIU ele pode sair, se você não perceber que isso aconteceu, você pode engravidar. Os sinais de expulsão de que ele saiu do lugar vai incluir dor, escape, ausência de alongamento do fio, e o risco de expulsão é maior durante os primeiros 3 meses após a inserção. Bom, infecção. Se você tiver uma infecção pré-existente de gonorreia ou clamídia, corre o risco de desenvolver uma doença inflamatória pélvica durante as 3 semanas após a inserção do DIU. Por isso que ela fala que é importante a sua médica dar uma avaliada e solicitar teste para ver se não tem nenhuma infecção. Vaginose bacteriana, então o DIU de cobre ele perturba ali a microbiota vaginal. E isso vai dobrar o risco de você desenvolver vaginose bacteriana, o que causa corrimento vaginal com odor de peixe. Toxicidade do cobre, então algumas mulheres relatam ansiedade após a inserção do DIU e atribuem isso à toxicidade, à possível toxicidade do cobre, né? E ela fala que, em teoria, esse cobre elevado pode sim afetar o humor e outros aspectos da saúde. Mas ela fala que a pílula também pode causar excesso de cobre, porque o estrogênio sintético ele faz com que o corpo retenha cobre. Bom, aí ela fala do DIU Mirena, né? E o Skyla também, que são DIU hormonais que liberam progestina no útero. Eles poderiam ser incluídos no tipo 3, né? Porque eles são hormonais, mas ela incluiu aqui para poder comparar. Então, com o DIU hormonal, o DIU hormonal ele vai prevenir então a gravidez de 3 maneiras: engrossando o muco cervical, inibindo a sobrevivência do esperma e evitando o desenvolvimento do revestimento uterino. Gente, meu gato tá enlouquecido, porque a porta tá fechada e ele tá miando loucamente. Talvez vocês estejam até escutando, mas é o Tom no fundo, tá bom? Bom, então as usuárias de Mirena, elas têm um nível de levonorgestrel, que é a progestina, né, que libera no sangue, que é cerca de 1/10 do nível das usuárias de pílula. Ou seja, o DIU Mirena, ele libera sim progestina, só que numa quantidade muito menor do que a pílula. Então o DIU hormonal, ele não tem como objetivo suprimir a ovulação, e é por isso que ela considera menos prejudicial de todos os métodos anticoncepcionais hormonais. Mas, infelizmente, ela fala assim, como a gente já viu no capítulo anterior, ele vai suprimir a ovulação de alguns ciclos, não de todos, mas de alguns, né? Você pode ter o Mirena por 5 anos, até que a progestina acabe, então ele deve ser substituído. Então, o DIU de cobre você pode ter até 10 e o Mirena até 5, tá? O Mirena, ele tornará sua menstruação muito mais leve, praticamente inexistente, e é por isso que é usado para tratar fluxos menstruais muito intensos, né? Muito excessivos. O espermicida é outro tipo de método contraceptivo, né? O espermicida ou matador de esperma, ele evita a gravidez ao matar o esperma, né? Normalmente ele é utilizado como esponja ou diafragma, só que ela fala que não é uma opção legal pela toxicidade mesmo, né? Ela fala que a exposição regular a uma substância que tem ali pode causar coceira, queimação, aumento da frequência de infecção vaginal e até de DST. Então, ela fala que não é uma opção muito bacana não, tá? A ligadura de trompas ou laqueadura tubária. Então, a ligadura de trompas ou ter as trompas amarradas é um bloqueio permanente das trompas de falópio para que os óvulos não possam mais passar para o útero, né? Ela é uma cirurgia e ela acontece sob anestesia geral, né? Também existe um método não cirúrgico de laqueadura tubária chamada ESURI, que envolve a inserção de espirais de fibra pelo útero em cada trompa. Existem sérias questões de segurança em relação ao ESURI, portanto, ela fala assim, eu não recomendo. A laqueadura tubária é um método contraceptivo de longo prazo, altamente eficaz, e a reversão da ligadura pode ser tentada, mas geralmente não é bem sucedida. Então ela fala assim que esse método da laqueadura tubária é indicado se você tiver 100% de certeza que você não quer mais ter filho, porque pode tentar reverter e pode tentar não dar certo. Então é permanente mesmo, tá?
Bom, a vasectomia, ela é o equivalente masculino da laqueadura tubária, só que ela não é cirúrgica, tá? Isso daí é feito no próprio consultório médico com anestesia local, então é muito mais simples do que a laqueadura, tá? Só que é do homem, né? E aqui a gente termina, tá? Esse capítulo, e aí ela finaliza aqui falando dos métodos contraceptivos tipo 3, né? Então ela fala assim, a contracepção hormonal inclui todos os comprimidos, implantes, adesivos, injeções e anéis vaginais. Eles usam drogas e esteroides para suprimir a ovulação e como vimos no capítulo 1, a ovulação é o evento-chave em um ciclo menstrual saudável. Por esse motivo, drogas que suprimem a ovulação são todas igualmente inadequadas para a saúde do ciclo menstrual. E aí ela encerra o capítulo 3. Então aqui ela trouxe diversos tipos de métodos contraceptivos, né? E aí eu acho que cada mulher tem que pensar e junto com a sua médica definir o que é melhor, né? Na verdade, assim, você vai escolher o que é melhor pra você, né? E aí depois você vai conversar com a médica, né? Pedir a opinião dela, enfim. Mas existem muitas opções. O método da FAN realmente foi algo novo pra mim também. E eu acho que, é como ela falou, eu acho que o método da FAN, da percepção da fertilidade, não é apenas uma questão para a gente prevenir a gravidez, mas também para a gente conhecer o nosso ciclo, para ver se a gente está ovulando ou se não tá, né? Então, assim, porque o que adianta a gente sangrar todo mês se a gente não tá ovulando, né? Então, se a gente percebe que a gente não está ovulando, aí sim a gente precisa procurar um médico para investigar o porquê que a gente não tá ovulando, porque aí tem alguma coisa, né? Provavelmente tem algum desequilíbrio, talvez alguma doença de base, né? Então, fica aí a lição para vocês. Bastante informação também nesse capítulo, mas eu acho que vale a pena repensar, pesquisar esse FAN, pesquisar aquele DAISY também, tentar utilizar o DAISY, porque é uma forma também mais natural da gente conseguir prevenir a gravidez para quem não tá querendo ter um bebê nesse momento da vida, tá? Então, aí o próximo capítulo vai ser como deve ser o seu ciclo menstrual, que já vai ser o capítulo 4. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, meninas!